Devocional diário de hoje com o tema: fugir não é opção. Neemias capítulo 6, versículo 11 diz: porém eu disse, um homem como eu fugiria? Neemias ele está reafirmando para ele mesmo que ele não é um homem que foge. Aqui é uma pergunta: um homem como eu fugiria? É como se Neemias olhasse para ele e pensasse: quando que você pensou que eu fugiria? Porque um homem como eu não foge. Neemias ele tinha certeza, convicção do chamado dele. E Neemias ele não fugiria, ele poderia até morrer, mas ele não fugiria da peleja, da batalha e da missão e do chamado que Deus tinha para ele. Então Neemias ele pergunta: um homem como eu fugiria? Jamais, jamais. E nós temos que também ter essa convicção e não fugir, não ter a fuga como opção em nossa vida. Não sermos como Jonas, que tinha fuga como opção, mas Neemias não tinha. Como eu disse, Neemias poderia até morrer ali, reconstruindo os muros, mas ele não fugiria. Como ele não fugiu dos seus inimigos, ele não fugiu da dificuldade que ele teve. E tinha muitas dificuldades, ao ponto dele construindo o muro, ter que construir o muro armado, com a espada nas mãos e talvez ali a colher de pedreiro na outra mão. Por quê? Porque mesmo com as dificuldades, mesmo passando por tudo isso, mesmo tendo que muitas vezes defender a sua própria vida, mas ele não foge. Assim deve ser a vida do cristão. Ter convicção do seu chamado e não fugir. Porque muitas vezes o medo quer fazer a gente fugir. As dificuldades, a falta de esperança. Muitas vezes nós vemos situações em nossa vida que talvez, aparentemente para nós, não tem solução. Como Israel, quando Israel sai do Egito, Israel chega perto do Mar Vermelho, Israel vê à frente o Mar Vermelho e atrás Israel vê o exército de Faraó vindo. Então a situação de Israel, atrás seus inimigos, na frente o mar. Mas é tão interessante que Deus diz a Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Não é para fugir, Moisés, mas é para marchar, é para continuar, é para seguir em frente, é para avançar. Não é para fugir. Diga ao povo que marche, continue caminhando. E é tão interessante também quando eu paro para analisar a vida de Davi. Davi também tinha tudo para fugir. Davi, quando ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas do seu pai, ele estava trabalhando para o seu pai, mesmo desprezado pelo seu pai, mesmo desprezado pelos seus irmãos, mas Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai. E lá no pasto Davi teve experiência com Deus, duas experiências com Deus. Primeiro foi com o leão. O leão vem até Davi para roubar uma ovelha de Davi, e até matar Davi também. Mas a Bíblia diz que Davi enfrenta o leão e mata o leão. Davi teria tudo para fugir. O medo, porque o normal do ser humano é ter medo de leão, é ter medo de um animal desse porte. Então o normal de Davi era ter medo. E eu creio que ele teve medo. Mas o medo não fez ele fugir. Na verdade, mesmo com medo ele avançou. Porque ele sabia que ele não lutava com as armas dele. Ele não lutava com a força dele, mas com a força do Deus dos exércitos. E depois veio o urso. E Davi também não foge. Então Davi mostra ali para mim que fugir não era opção na vida dele. Por isso que Deus escolhe Davi para o reinado. Porque Deus sabia também que Davi, mesmo com as dificuldades que tivessem, Davi não ia fugir. Ele ia continuar perseverante. Ele ia continuar firme no propósito. Você vê que Deus dá teste para a gente. Deus dá provações para a gente ser aprovado. E Davi foi aprovado ao ponto de o único a ter vencido o gigante. O único a ter enfrentado o gigante e vencido. Muitos ali, os irmãos conhecem a história. Muitos ali homens de guerra. Alguns dos irmãos de Davi, outros guerreiros. Saul também era um homem de guerra, mas todos com medo do gigante. Mas Davi, porque ele tinha experiência com Deus, e ele sabia que fugir não era opção, ele falou: então se fugir eu não posso, o que me resta é enfrentar o gigante. Se eu não posso fugir do leão, o que me resta é enfrentar o leão. Se eu não posso fugir do urso, o que me resta é enfrentar o urso. Porque fugir não é opção. Fugir fica pior. Então não fuja do seu ministério, não fuja do seu chamado. Fugir é pior. É melhor você enfrentar de cabeça levantada, e mesmo que não seja fácil, mas Deus é o Deus que te fortalece, Deus é o Deus que te guia no propósito, Deus é o Deus que se Ele te chamou, Ele é fiel para te sustentar, e Ele é fiel para completar a obra na sua vida. Amém? Que Deus fale contigo. Fugir não é opção. Nunca tenha isso em mente: eu vou fugir, eu vou abandonar, eu vou largar. Não. Nunca pense assim. Pense: eu vou seguir sempre em frente. Porque a vida espiritual não tem placa de retorno.